Olá, aqui quem fala é o Nick, e no vídeo de hoje estaremos lendo um artigo tributo do historiador revisionista Mark Weber a respeito do filósofo e economista Murray Rothbard. O artigo, na íntegra, ficará na descrição para quem tiver interesse em ler. Fiquem com o vídeo. Quando morreu em 7 de janeiro de 1995, em Nova York, cidade onde nasceu em 1926 e passou a maior parte da sua vida, Murray Rothbard era o principal pensador e ativista libertário de sua época. Com sua morte, o mundo da erudição irrestrita sofreu uma perda terrível. Como uma figura libertária, comentou Beth Buchanan, ele era um dos gigantes do pós-guerra. Eu cresci em uma cultura comunista, lembrou Rothbard certa vez. Os judeus de classe média em Nova York com quem vivi, fossem familiares, amigos ou vizinhos, eram comunistas, ou companheiros de viagens da órbita comunista. Eu tinha 2 pares de tios e tias do Partido Comunista, em ambos os lados da minha família. Desde o início, porém, eu era de direita e amargamente antissocialista. Em uma reunião familiar com promessas intermináveis de devoção à Espanha legalista durante a Guerra Civil, Rothbard lembrou uma vez: eu disse aos 11 ou 12 anos de idade, o que afinal há de errado com o Franco? Minha pergunta foi uma parada de conversa. Tudo bem, mas eu nunca recebi uma resposta. Como estudante de pós-graduação da Universidade de Columbia, Rothbard se inscreveu em 1948 no Students for Thurmond, um grupo pró-segregacionista de direitos dos estados que, ele lembrou mais tarde, incluía um judeu de Nova York, eu mesmo. Por 22 anos, o Dr. Rothbard ensinou economia no Brooklyn Polytechnic Institute e, desde meados da década de 1980, foi o Hall Distinguished Professor of Economics na Universidade de Nevada, em Las Vegas. A escrita de Murray Rothbard foi caracterizada por uma visão inovadora e ceticismo de toda a ortodoxia. Sua produção prodigiosa, abrangendo teoria econômica, política, teoria política, filosofia, sociologia e história, incluía cerca de 25 livros e milhares de artigos, ensaios, discursos e críticas, tanto populares quanto acadêmicas, que apareceram em uma ampla variedade de jornais, boletins e revistas, assim como jornais. Ao longo dos anos, Rothbard também atuou como editor ou coeditor de Left and Right, Libertarian Forum e, na época de sua morte, Review of Austrian Economics, Journal of Libertarian Studies e Rothbard Rockwell Report. Provavelmente, sua obra mais influente foi Man, Economy and State, de 1962. Possivelmente o melhor texto sobre teoria econômica já escrito. Este livro fornece uma exposição acadêmica da metodologia da escola austríaca em economia, com insights inovadores na teoria dos monopólios e outras áreas. O seu trabalho de 1963, America Great Depression, é o primeiro grande texto a oferecer uma acusação revisionista de Herbert Hoover como um intervencionista pré-New Deal. Meticulosa e brilhantemente, ele coloca a culpa da grande catástrofe socioeconômica na ação do governo, particularmente na forma de expansão inflacionária do crédito do Federal Reserve Bank. O trabalho final de Rothbard, Uma História do Pensamento Econômico em 2 volumes, reuniu muitas contribuições até então amplamente ignoradas para a teoria econômica e política de fontes tão diversas quanto o antigo anarquista individualista chinês Chuang Tzu, até as contribuições econômicas dos escolásticos espanhóis medievais. O trabalho também esvazia de forma convincente a reputação exagerada de Adam Smith. Em um mundo justo, Murray Rothbard teria sem dúvidas recebido um prêmio Nobel. Ao longo de sua vida adulta, Rothbard foi um defensor zeloso da liberdade individual e um inimigo feroz do estado de bem-estar, guerra. Logo no início, ele se alistou com os oponentes da velha direita do New Deal de Franklin Roosevelt e com os inimigos do America First, da intervenção militar estrangeira. Intransigentemente,
Hostil à guerra e à propaganda de guerra, ele foi um dos poucos que permaneceu fiel às suas convicções mesmo durante a sufocante era da Guerra Fria. Junto com Garrett Garrett, John Flint e Harry Elmer Barnes, ele continuou firmemente a se opor ao complexo militar industrial dos Estados Unidos e ao aventurismo militar, que é parte integrante da sua política de guerra perpétua pela paz perpétua. Até o fim, Rothbard permaneceu um inimigo eloquente do establishment, lutando contra suas alas liberal e neoconservadora. Um de seus últimos artigos publicados foi um ensaio do Washington Post criticando Newt Gingrich e o contrato com a América do Partido Republicano. Ironicamente, suas visões antigovernamentais e anti-guerra o levaram a uma aliança tática com a nova esquerda durante a Guerra do Vietnã. Rothbard abraçou o revisionismo histórico em todas as suas facetas, incluindo os tabus da Segunda Guerra Mundial. Ele era colega de Harry Elmer Barnes, cujo último trabalho publicado, Pearl Harbor After a Quarter Century, apareceu em um jornal coeditado por Rothbard. Ele também contribuiu com um ensaio para a magnífica antologia Harry Elmer Barnes, Learner Crusader. Embora não fosse religioso, Rothbard tinha grande simpatia e respeito pelo cristianismo, particularmente o catolicismo romano, que ele considerava o grande responsável pela criação e preservação da cultura ocidental. Ele detestava a atitude desdenhosa em relação à religião, cultura ocidental e moralidade tradicional de muitos colegas libertários. Os escritos acadêmicos de Rothbard compreensivelmente não transmitem seu temperamento contagiante e vivaz ou o calor de sua personalidade, como Joseph Sobran observou em um tributo memorial. Até o fim, ele manteve sua energia intelectual impetuosa, sua grande curiosidade e aquela maravilhosa combinação de determinação e mente aberta. Ele tinha 1000 opiniões fortes, mas estava sempre pronto para mudar de ideia conforme a razão e as evidências o justificassem. Ele se deleitava em mudar de ideia, porque era uma mente real, viva, ansiosa para lidar com a realidade e ser surpreendida por ela. Para ele, um novo pensamento era como um presente de aniversário. Em suas mais profundas cogitações, havia algo de uma criança se divertindo. Pessoalmente, ele era prático, despretensioso e maravilhosamente engraçado. Ele era tão divertido de se estar por perto que você poderia facilmente esquecer como ele era um pensador imponente. Nunca lhe ocorreu impressionar as pessoas. Poucas semanas antes de sua morte, Rothbard expressou júbilo, porque uma era estéril da vida americana parecia finalmente estar chegando ao fim. Este foi um longo ensaio sobre a recente publicação e impacto de The Bell Curve, o livro best-seller de Richard Bernstein e Charles Murray. Por décadas, escreveu Rothbard, era vergonhoso e tabu para qualquer um falar publicamente ou escrever sobre verdades domésticas que e eu quero dizer todos, sabiam em seus corações e em particular. Ou seja, verdades quase autoevidentes sobre raça, inteligência e hereditariedade. O que costumava ser um conhecimento público amplamente compartilhado sobre raça e etnia entre escritores, publicitários e acadêmicos foi repetidamente expulso na prática pública pelo antropólogo comunista Franz Boas e seus associados na década de 1930 e tem sido tabu desde então. Essencialmente, quero dizer o fato quase evidente de que indivíduos, grupos étnicos e raças diferem entre si em inteligência e em muitos outros traços, e que a inteligência, assim como traços menos controversos de temperamento, são em grande parte hereditários. Comparando o impacto de The Bell Curve com o rompimento de uma represa, Rothbard escreveu que o livro e sua recepção marcam uma mudança verdadeiramente revolucionária na sociedade e no pensamento americano. Parece que a gangue igualitária de apagão e difamação da esquerda recebeu um golpe verdadeiramente letal, concluiu ele com alegria. É provável que um dia, as 5 décadas seguintes da Segunda Guerra Mundial sejam consideradas as mais estéreis intelectualmente da história americana.
Se nossa nação e modo de vida sobreviverem, as gerações futuras se lembrarão de Murray Rothbard com gratidão, lembrando que durante esse período sombrio ele manteve viva uma preciosa luz de sanidade e razão, e a lançou como um farol orientador para o futuro. Seus muitos amigos e admiradores, da extrema esquerda à extrema direita e em todos os lugares, se lembrarão de Murray Rothbard como seu espírito entusiasmado, sua energia irreprimível e sua erudição brilhante, assim como sua devoção apaixonada à verdade.